Bom, então sejam bem-vindos a esta segunda parte da segunda aula, né, aula 2.2 do curso de Teologia para Leigos do Instituto de Teologia São João Crisóstomo, em Caruaru. Nós estamos aqui na disciplina de Filosofia Medieval e estamos vendo um pouco dos primórdios da filosofia medieval, né, aquele contexto ali, né, querigmático, que vai gestar, né, o pensamento filosófico cristão medieval. Então a gente está vendo a introdução, o preâmbulo a esse pensamento que ainda vai surgir, certo? Então, em continuidade, né, nós temos que, primeiro, este tempo aqui, gente, dos padres apostólicos, né, e depois dos padres apologetas. Veja, os padres apologetas, eles vão ter um papel importante, né, para a formulação de um póstumo, né, de um futuro próximo pensamento, né, filosófico cristão medieval, porque à medida que os padres apologetas eles vão fazendo defesa da fé, e a palavra apologia, gente, significa defesa, viu? Apologeta significa defensor, né? Defensor. Apologia quer dizer defesa. Ou às vezes também pode significar louvor, aquele que faz uma defesa, mas a gente pode entender, né, nesse duplo sentido. No sentido que ele faz defesa e louvor da fé simultaneamente. Certo? Então, os padres apologetas, eles foram, né, santos, mártires, escritores sobretudo, né? Escritores que vão fazer apologia, vão fazer defesa, vão fazer louvor da fé, sobretudo em relação aos pagãos. Porque quem mais aqui pedia explicações da fé cristã eram os pagãos, ou que pediam explicações, ou que faziam falsas acusações, gente. É importante perceber. Os padres apologetas, eles vão ter como uma das motivações principais para eles começarem a escrever em defesa e em louvor da fé, o fato de receber muitas provocações e calúnias e difamações. Então, a apologia de São Justino de Roma, por exemplo, ele escreveu duas, Apologia 1 e 2, né? Aquela apologia, Justino vai escrever sobretudo para defender os cristãos, né, da acusação de canibalismo e de antropofagia. Porque diziam que os cristãos comiam carne e bebiam sangue quando se reuniam. Aí ele vai escrever explicando o que é isso. E ali ele faz uma apologia do cristianismo. Então essa geração de padres apologetas, né, como é o caso, por exemplo, de Santo Hipólito de Roma, né, que está aqui no século III também. O Hipólito de Roma, ele tem um livro importante, né, Hipólito de Roma, que é a tradição apostólica, a Traditio Apostolorum. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu achar, né? Poxa, acabei que não achei. Mas ele está por aqui, em qualquer lugar. Achei. Veja, o Hipólito de Roma foi um grande escritor também, né, cristão. Hipólito de Roma, ele escreveu esse livro aqui, A Tradição Apostólica. A Traditio Apostolorum, né, a tradição dos apóstolos. É um escrito do século III. Esse aqui de Hipólito de Roma. E ele vai falar como era a catequese e a liturgia no século III, em Roma. É um documento histórico importante, viu isso aqui? Importante, né? E ele era foi um grande apologeta, né? Hipólito. Diz, Henrique. Inclusive aqui nesse artigo que eu estava lendo hoje, parece que eram os helenistas que eles ficavam se perguntando, né? Que no querigma eles explicavam assim, que era o Deus encarnado, né? Que se fez carne, que morreu e ressuscitou. E que eles comiam, né? Que ele deixou a sua carne, o seu corpo, né? E o seu sangue. E eles se questionavam, né? Por quê? Porque parece que eles não acreditavam, porque como eles eram politeístas, né? Eles acreditavam que o, a matéria, o corpo era uma coisa negativa, uma coisa impura, né? E não tinha como um Deus
Eu entendi assim, não tinha como Deus se encarnar, porque a, 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 a filosofia de vida deles era que eles tinham que se libertar dessa matéria, né? Que o corpo era como se fosse uma prisão da alma, né? Aí por isso que eles ficam se perguntando, como é que esse povo, esse Deus deles se encarnou e depois deixou eles deixou o corpo dele e o sangue para eles ficarem comendo e bebendo, né? É, exatamente. A gente vai ver que tem algumas correntes de pensamento, né, nesse período aí, como por exemplo o docetismo, o gnosticismo, depois o maniqueísmo. Santo Agostinho foi maniqueu, inclusive, né? Ele foi da seita dos maniqueístas antes de se converter. As correntes neoplatônicas em geral nutriam um grande desprezo pela matéria. Os cátaros também, né, professor? Se eu não estou Os enganado. cátaros, os cátaros já estão ali no século XI, né? Mas também É os mais, cátaros, mais pra frente, né? é, os cátaros são os albigenses, né? Estão no século XI, lá no sul da França. Mas também a mesma coisa. Inclusive os cátaros, eles resgatam muita coisa do século I e segundo, né? Ali dos gnósticos e dos maniqueus. Muito mesmo. Então é um período, gente, que. E aí isso que a gente traz uma informação também importante, é que neste século I e segundo, ao mesmo tempo, veja, simultaneamente e às vezes nos mesmos espaços em que se dava o anúncio querigmático, ali também se construíam correntes heréticas. Ao mesmo tempo e nos mesmos lugares. E era difícil de filtrar isso aí, viu? Muito difícil mesmo. Tanto que muita gente boa embarcou em correntes heréticas. Porque, primeiro, não tinha um credo ainda estabelecido, não tinha um cânon bíblico ainda definido, não tinha, a gente está falando aqui do século II, não se tinha um cânon bíblico. Quais eram os livros da Bíblia? Pai, ninguém sabia não ainda, porque não estava definido, não tinha uma lista oficial. A primeira lista oficial ela é do século IV, ali pelo ano 380, né, o cânon de Roma, depois surgiu o cânon de Cartago, o cânon de Hipona, né? Mas século IV já. Até então os livros eram soltos, assim, circulavam soltos. Os livros com os escritos dos padres apostólicos, com os escritos gnósticos, com os apócrifos, tudo isso circulava nas comunidades cristãs. E para saber o que era sagrado e inspirado e o que não era, era difícil, viu? Era difícil, não dava não para saber não. Aí tinha os apócrifos do Novo Testamento, circulavam com os apócrifos do Antigo Testamento, com a literatura gnóstica. E os gnósticos também eram cristãos, né? Frequentavam as comunidades cristãs e eram geralmente bons escritores. E estava tudo misturado ali com os livros sagrados, canônicos e aquele negócio todo. Né? Tanto que para a igreja discernir, né, e apresentar o primeiro cânon bíblico levou pelo menos uns 3 séculos de reflexão para fazer a primeira definição do cânon bíblico, que é o cânon de Roma, a primeira lista oficial, né? Entende? Neste tempo aqui, os judeus já tinham rejeitado o Novo Testamento, né? Porque no século I teve o concílio de Jâmnia, a cidade de Jâmnia, né, que fica na Palestina mesmo, e os judeus ortodoxos, isso os judeus de Jerusalém, viu? Não era qualquer judeu não, eram os de Jerusalém. Porque tipo, os judeus do Egito, da Síria, né, os judeus do mundo helenístico não pensavam assim. Mas os judeus de Jerusalém se reúnem em Jâmnia, né, uma pequena cidadezinha lá, e definem o primeiro não, e definem o cânon bíblico para eles do Antigo Testamento, com apenas 39 livros. Aí neste concílio eles rejeitam a literatura do Novo Testamento, né, como qualquer a livro apócrifo, não tem nada de sagrado nos livros do Novo Testamento para esses judeus, e rejeitam também os 7 livros do Antigo Testamento grego, que são esses 7 livros que tem na Bíblia cristã. Aí essa comunidadezinha judaica rejeita. Eles rejeitam tudo que foi escrito em grego, seja os 7 livros, seja o Novo Testamento, porque para eles grego era a língua de pagão e Deus nunca ia falar em língua de pagão. Em que ano aproximadamente se dá isso? E esse concílio de Jâmnia é no século I, ali pelo meados, né, século I. Então, veja, um dos fortíssimos critérios para eles rejeitarem esses 7 livros do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento é o fato de ter sido escrito em grego. E como o grego era a língua de pagão, jamais o Deus de Israel falaria na língua dos pagãos.
Essa era a compreensão deles. Compreendem? Que em parte, né, em grande parte, na verdade, a tradição protestante segue o Concílio de Jamnia, ao rejeitar os 7 livros do Antigo Testamento. Que por uma questão de coerência era também para rejeitar o Novo Testamento, né? Que lá os judeus fizeram isso. Aí não, os caras pegam os critérios apenas parcialmente, né? E só rejeitam os do Antigo e não rejeitam do Novo, né? Só fez um mais ou menos assim, né? Lutero fez um mais ou menos assim. Entende? Eu já li Mas no caso, os autores. professor, dos protestantes é mais com relação àqueles textos massoréticos, né? Porque como eles só tinham a presença da Tanakh, eles acabaram rejeitando a Septuaginta. Na verdade, porque quando a gente fala em texto massorético, são os textos que já carregam os sinais massoréticos, né? Na escrita hebraica. No caso dos protestantes, isso assim é um dos critérios, essa questão da língua, né? É, eles eles rejeitam o Antigo Testamento usando o critério do Concílio de Jamnia, que é esse concílio judaico de Jerusalém, não era toda a comunidade judaica não, viu gente? Diga-se isso, porque tanto que os judeus do Egito, de Alexandria, liam esses 7 livros do Antigo Testamento grego como palavra de Deus igual às outras. Não tem essa distinção não. Isso foi apenas os cristãos, os judeus, né, alguns rabinos de Jerusalém para se diferenciar das comunidades cristãs. Então rejeita. Aí como rejeitou o Novo Testamento grego, né, cristão, rejeita também tudo que veio de grego no Antigo Testamento. Entende? Esse é um dos critérios. E também tem um critério messiânico, né? Porque como o Novo Testamento coloca Jesus como Messias, eles não querem acreditar que Jesus era o Messias, então rejeita tudo que se referia a Jesus, né? Ali no Novo Testamento. Compreendem? Aí o pessoal protestante, o cânon protestante, vai seguir um pouco dessa lógica aí, né? Imparcialmente, né? Do Concílio de Jamnia, com alguns outros flertes, né? Que Lutero faz. Lutero, na verdade, queria tirar até alguns escritos que já estavam no Novo Testamento. Por exemplo, a Carta de Tiago. Quase que Lutero tira do cânon protestante, né? A Carta de Tiago. Porque a Carta de Tiago contradizia uma ideia dele, que era a ideia da salvação unicamente pela fé. Que lá na carta aos Romanos, né, fala que o justo vive pela fé. Lutero entendeu isso meio errado e disse, olha, as obras não vão salvar ninguém, as obras não vão salvar ninguém. O que vai salvar é somente a fé. Então o justo ele vai se salvar, ele vai viver pela fé. Né? Aí como Tiago dizia na sua carta, né, São Tiago, o escritor, Tiago diz que a fé sem as obras é morta, e isso afronta com o pensamento de Lutero. Aí Lutero pensou em tirar também, junto com os 7 livros, tirar a carta de Tiago, né? Porque tudo que contradizia o que ele achava, para ele era apócrifo. Pronto. Aí não sei por que ele não tirou, viu? Faltou um pouquinho, ficou pela beiradinha assim para tirar a carta de Tiago e alguns outros trechos do Novo Testamento, inclusive, né? Que o critério que Lutero usava era ele mesmo, assim, o que ele achava e o que ele não achava, né? Compreende, Jéssica? Compreende, Áquila, Aldo, Felipe, Aldivânia, Everaldo. Que quando vocês estiverem estudando história da igreja, vocês vão aprofundar isso um pouco mais. Ou história das escrituras bíblicas, né? Com o Frei Severino, que está estudando o Frei Severino, que é um maravilhoso ali. O Frei Severino é um grande sábio, um homem realmente muito inteligente, o Frei Severino Pinheiro. Né? Eu conheço ele pessoalmente, é um homem realmente muito sério, muito profundo, né, no que ele faz. Então vejam, nesse momento aqui, gente, né, todos esses escritos apócrifos, canônicos, deuterocanônicos, gnósticos, tudo isso está circulando junto nas comunidades cristãs. Aí não tinha um credo oficial, não tinha um cânon bíblico oficial, e essas ideias circulavam soltas. E isso vai dar ocasião e origem a muitas heresias. Porque tinha comunidade cristã que não tinha um único exemplar do escrito bíblico, né? Eles tinham um anúncio, tinha tradição oral, mas não tinha um escrito bíblico para estar lendo. E outras tinham escritos apócrifos. O Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tiago,
o Evangelho de Tomé, né, a Assunção de Moisés no Antigo Testamento, enfim, os apócrifos circulavam, né? E tem muitos, viu? Olha, tem uma publicação pela editora Sinodal que compila, né, os apócrifos do Antigo e Novo Testamento, assim, em 2 ou mais volumes. É um negócio realmente gigantesco, trazendo a grande parte, ou talvez todos os apócrifos, certo? Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, é só estudar sobre o cânon bíblico. O tema disso aí é o cânon bíblico. Tá certo? Então vejam, até aqui, gente, até os padres apologetas, a gente ainda não tem um pensamento filosófico propriamente dito. Nós temos um pensamento querigmático. E aí é por isso que eu pedi para vocês lerem o meu artigo, para entender que antes do pensamento filosófico medieval, e mesmo do pensamento teológico, né, medieval, nós temos um pensamento querigmático. Entendem? Que eles estão ali interessados em anunciar a fé, em anunciar que o querigma, né, que é a morte e ressurreição, o Senhor está vivo, ele morreu, mas ressuscitou para a nossa salvação. Isso era o anúncio fundamental. Entendem? E uma vez anunciando e evangelizar, que foi o mandato de Cristo, né? Quando Jesus ressuscita, ele infunde o Espírito e diz: olha, e por todo mundo pregar aí o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, viu? Isso está lá no final do Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, também nos Atos dos Apóstolos. Então ele manda ir anunciar a boa mensagem. Que esse ato de anunciar a boa mensagem é o que significa a palavra Evangelho. A palavra Evangelho em grego, né, é um angelion, significa dar uma boa notícia. Vocês devem saber disso, né? A palavra Evangelho dá uma boa notícia, viu? A palavra Evangelion em grego, a palavra Evangelion, né? Evangelho em grego significa boa notícia. Significa boa, né? Angelion e de angelon. Daí a palavra ângelo, anjo. A palavra ângelo significa aquele que noticia, aquele que é o mensageiro, né? Então o evangelho é uma boa mensagem ou notícia, né? Mensagem ou notícia. Então o objetivo deles era anunciar uma boa notícia. E qual era a boa notícia? Que o Senhor morreu e ressuscitou. Pronto, isso era a boa notícia. E é isso que vai se difundir, gente, pelo mundo greco-romano. Certo? Pelo mundo greco-romano. Gente, a importância do mundo greco-romano, né, e aí a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender melhor esse contexto aí, é que, veja, todo o mundo no século I, vamos pensar aqui no século I, né, a época de Cristo e dos apóstolos, todo esse século I, em todo aquele contexto ali da Palestina, do norte africano, da Europa, sul da Europa, né, Europa meridional também, da Ásia, né, até o extremo ali na Índia, né, Ásia Menor, enfim, né, todo aquele mundo ali pertencia ao Império Romano. Jesus ele nasce na época em que estava consolidado o Império Romano. Tanto que os evangelistas situam, né, historicamente quem era o imperador, né, Jesus nasce ali sob César Augusto, né, depois na vida pública já era Tibério César, né, enfim, eles situam ali quem eram os imperadores da época, quem eram os cônsules romanos, enfim. Então todo aquele mundo ali, gente, do Médio Oriente e toda aquela região à margem do Mar Mediterrâneo, certo? Tudo aquilo ali era terra do Império Romano. E aquilo ali era marcada por uma cultura grega, que eu acho que valeria até a pena a gente, deixa eu ver aqui, viu?
Mapa do Mar Mediterrâneo. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Queria mostrar isso aqui pra vocês. Não sei se eu vou conseguir reproduzir. Pera aí. Olha, deixa eu ver se eu... Cadê, meu Deus? Eu vou tentar aqui apresentar para vocês o mapa do Mar Mediterrâneo, do Oriente Médio, né? O Médio Oriente daquela época. Ou só me confirme aí se vocês estão vendo direitinho esse mapa aqui, gente. Então, né? Pronto. Isso aqui é importante pra gente. Rapaz, o bom de aula online é isso. Você pega o negócio ao vivo ali, já vai mostrando, é coisa maravilhosa. Vejam. Então aqui nós temos. Deixa eu botar mais pra cá. Pronto. Aqui Israel, veja, aqui no sul. Aqui onde tá vendo aqui? Quando eu passo o mouse, vocês conseguem ver direitinho? Só me confirmem aí. Quando eu mexo aqui o mouse, vocês conseguem ver, não conseguem? Aqui eu tô mexendo em Israel. Consegue ver, Felipe? Não, quando eu mexo o mouse. Vocês estão conseguindo só ver o mapa mesmo, né? Pronto. Olha, aqui embaixo, no lado direito, nós temos o Israel. Estão conseguindo ver Israel? Fica lá no finzinho inferior direito. Israel. Lá pelo finzinho do nome Mediterrâneo. Estão vendo aí, né? Israel. Pronto. Aqui Israel é onde Jesus morre e ressuscita, né? Na terra de Israel. O anúncio querigmático, ele vai se difundir de Israel aqui para o Líbano, para a Síria. A Antioquia ficava aqui na Síria, né, um pouco mais acima de Israel. Depois ele vem para a Turquia, que na época não se chamava de Turquia. Aqui era a Ásia Menor. Era a Anatólia, né, a Capadócia, enfim, né? Se chamava de Ásia Menor, certo? Aí daqui da Turquia, aí depois ele vai para a Itália, para Roma, né, aqui no coração. Isso por toda essa região aqui, onde hoje é aí a Romênia, a Bulgária, e por aí vai se difundindo. Na época não eram esses países ainda, né? Eram reinos, entende? E tudo isso aqui está às margens, gente, do Mar Mediterrâneo. Vejam aí ao meio, né? O Mar Mediterrâneo, que os romanos chamavam de Mare Nostrum. Era o nosso mar. Isso foi tão dominado pelo Império Romano que não tinha quem se insurgisse aí, não é que os romanos não tivessem controle. Então era o Mare Nostrum, não é o nosso mar. Entendem? E aqui nós temos a Grécia, veja, acima do nome Mediterrâneo tem a Grécia. A Grécia, gente, vai ser o berço de uma grande civilização, né? A civilização e a cultura grega, que vai ser uma das culturas mais influentes do mundo ocidental até hoje, inclusive, né? Até hoje. E uma coisa que eu queria que vocês percebessem aqui neste mapa é o seguinte: a Itália, onde fica Roma, Roma fica aqui, né, no meio da Itália, no coração da Itália, Roma, Grécia e Israel. Em Israel nós temos Jerusalém, né, capital de Israel, Jerusalém. Na Grécia nós temos Atenas, certo? Nós temos Atenas, vão acompanhando aí. E na Itália nós temos Roma. Essas três capitais, gente, elas são fundamentais para a gente entender o que nós entendemos hoje como cultura ocidental, como filosofia ocidental. Tá certo? Então o Império Romano dominou praticamente isso aqui tudo que vocês estão vendo, viu? Praticamente isso aqui tudo. Todo o norte africano, né, onde hoje aqui é a Argélia, é o Egito, né, por aqui, Tunísia. Tudo isso aqui foi domínio do grande Império Romano. Tinha sido do Império Macedônio, que depois passou para o Império Romano.
Bom, conseguiram visualizar bem aquilo ali que eu mostrei para vocês? Aí vejam, aquelas três capitais, né, que eu pedi para vocês olharem com atenção, é porque de Roma nós vamos ter, sobretudo, o mundo jurídico. O mundo jurídico romano, o direito romano, né, ele vai ser a base de todo o corpo jurídico do Ocidente. Até hoje, na verdade, né? Você vê que todos os nossos códigos de leis têm base no direito romano. É assim. Até a nossa noção de justiça é a noção romana. Então, de Roma nós herdamos o direito, certo? A noção jurídica, a noção, enfim, de leis, toda ela é de matriz romana. Tanto que até os termos que nós usamos ainda hoje é de matriz romana, né? Um habeas corpus, né? Enfim, todos esses termos, o próprio termo direito, né, directo, é um termo de origem romana, entende? De Atenas, gente, de Atenas, lá da Grécia, né? Atenas é a capital da Grécia. De Atenas nós vamos herdar a racionalidade. E de Jerusalém, a fé monoteísta. Então isso é o que nós chamamos de cultura ocidental. Olha, cultura ocidental, a cultura ocidental, ele é o encontro, né? E aí eu vou pegar emprestado aqui algumas palavras, né, de Sua Santidade Bento XVI, né, quando esteve no seu primeiro retorno à Alemanha, quando eleito Papa, né, ele faz um discurso no parlamento alemão que ele traz também isso aqui, né, que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? É um discurso maravilhoso. Depois vocês puderem assistir lá no YouTube, nesse discurso dele. É um discurso muito de base filosófica, né, que ele faz no parlamento alemão. Então, a cultura ocidental, certo? Na cultura ocidental, nós temos o direito, certo, gente? E aí, no direito, vocês colocam assim, direito barra Roma, certo? Depois, nós vamos ter a racionalidade. A racionalidade, vocês colocam barra Atenas. A racionalidade barra Atenas. E aí depois nós vamos ter... Esse negócio aqui está falhando, deixa eu pegar outro. Aí nós vamos ter depois a fé. A fé barra Jerusalém. Bom, então nós temos aqui Roma, nós temos Atenas e nós temos Jerusalém. Gente, essas três capitais, o encontro dessas três capitais é o que forma que nós entendemos por homem ocidental, por cultura ocidental. O que nós somos, pensamos, em grande medida é herança disso aqui, viu? O encontro de Roma com Atenas com Jerusalém. De Roma nós herdamos o direito. A nossa legislação até hoje ela é de matriz romana, certo? De Atenas nós herdamos a ideia de racionalidade. E aí a filosofia e a ciência vêm juntos, né? Nós herdamos isso da cultura racionalista que os gregos construíram. E essa cultura greco-romana, ela vai ser salvaguardada pelo cristianismo, ela vai ser salvaguardada e recepcionada pelo cristianismo. Isso vai entrar na filosofia medieval e daí passar para a moderna e para a contemporânea. Então, de Atenas nós herdamos a busca pela racionalidade. Você vê que até hoje nós ocidentais nós procuramos o sentido das coisas. A gente procura o porquê das coisas. E o fato de nós procurarmos explicação para as coisas é porque nós temos essa herança da racionalidade grega. De se questionar o porquê que as coisas são assim, não de outra forma. Isso é herança nossa, é herança dos gregos para nós.
Porque, veja, teve vários povos, gente, que acontecia um fenômeno natural e eles se contentavam em dizer está chovendo porque os deuses estão chorando. Está trovejando porque os deuses estão irados. Os gregos não. Os gregos chegam um momento que eles dizem está chovendo, está trovejando. Mas por que isso acontece? Será mesmo que tem alguma coisa a ver com os deuses? Ou será que isso tem causas naturais? Pronto. São esses questionamentos que vai forjar uma racionalidade grega. E isso, os gregos acabaram nos educando, nós ocidentais, a procurar sempre uma razão explicativa para as coisas. De não simplesmente se contentar em dizer, é assim porque é assim. Não, isso deve ter uma causa natural. Essa busca pela razão das coisas, né, pelo o sentido filosófico e científico das coisas, é herança grega. É por isso que até mesmo a fé cristã, ela constrói em torno de si uma teologia, uma teologia. Essa logia, né, do logos, é a busca da racionalidade acerca de Deus. Veja que até acerca de Deus, nós somos acostumados a buscar uma racionalidade sobre. Que não basta simplesmente crer. Não, eu quero entender por que é assim. Isso é próprio do homem ocidental. É crer, mas eu quero entender por que eu acredito. É o que Santo Agostinho vai dizer. É crer para compreender e compreender para crer. Aí Agostinho diz isso, né? É preciso crer para compreender e compreender para crer. Isso dá um bom status, inclusive, viu? Isso dá um bom status, né? Um bom pôster. Então nós somos herdeiros, gente, isso aqui. E, além disso, até em ordem cronológica também, inclusive, nós herdamos a fé monoteísta, né? A fé judaico-cristã. Nós somos herdeiros da fé judaico-cristã. E a nossa cultura, a cultura ocidental, ela é uma cultura de matriz judaico-cristã. Inevitavelmente. Veja que tudo que nos choca aí na vida social, né, os atos morais ou imorais, nos chocam porque chocam com a tradição judaico-cristã. Veja, por que para nós é um absurdo, por exemplo, um trisal? Ou uma pessoa casar com um animal? Porque isso contraria frontalmente a nossa matriz ética, que é a judaico-cristã. Então isso causa um estranhamento, né, terrível para nós. Para outras culturas talvez seja até normal. Tipo, na cultura islâmica, né? Um relacionamento em que tem 3, 4 pessoas é absolutamente normal. Né? Um homem com 3, 4 mulheres é absolutamente normal. Aqui, porque nós fomos educados na moralidade judaico-cristã, isso para nós é inconcebível. Isso está uma confusão dos demônios. Né? Ninguém inventa isso aí, viu? Pelo amor de Deus. Viva a monogamia, porque a confusão é grande. Porque a nossa matriz, nosso modo de pensar o relacionamento é monogâmico por causa da nossa tradição judaico-cristã. Pronto, qualquer pessoa que faça diferente disso vai arrumar confusão para si. Então aqui eu recomendo aos homens que sigam a nossa matriz judaico-cristã, viu? Por amor à sua própria vida, não invente nada diferente disso aí. Aí vejam, gente, é o encontro dessas 3 civilizações, dessas 3 capitais que fazem surgir um novo tipo de cultura. E quem vai recepcionar toda essa construção jurídica, racionalista e religiosa, quem vai herdar e dar uma síntese a tudo isso é a igreja. Certo? E toda essa cultura que a igreja vai construir é sobre esses 3 fundamentos aqui, viu? Sobre esses 3 fundamentos. Então a cultura que a igreja constrói, ou aquela que ela propicia, ainda que indiretamente, tem base nisso aqui. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, até eu posso citar aqui um livro bom para vocês recomendar. Alguns de vocês já conhecem, né? Porque eu já citei em algum momento, outros não. Este livro aqui, olha.
como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Isso aqui é um livro maravilhoso, viu? Quem não lê, coloca aí na sua lista de desejos, né? Como a Igreja construiu a civilização ocidental. É de um historiador americano chamado Thomas Hood. É um livro realmente muito bom. E aqui ele traz, né, como foi esse papel da Igreja na construção de uma civilização medieval e moderna em termos de artes, de literatura, de ciência, de universidades, de arquitetura, de direito, de economia, de moralidade, enfim, como a igreja constrói tudo isso. E o nosso modo de pensar é o modo judaico-cristão. E isso independentemente de ser cristão, viu, gente? A pessoa, para adotar os cânones judaico-cristão, não precisa ser cristão, não. A pessoa automaticamente segue. Porque isso está na raiz da civilização. Não tem como fugir disso aí. Você vê, todo mundo, o cara é ateu. Pronto, o cara é ateu. Mas em termos de moralidade matrimonial, ele segue a monogamia judaico-cristã. Você vê que o cara casa, o cara é ateu, ele casa, ele não quer dividir a mulher dele com ninguém. Nem a mulher dividir o marido com ninguém. Eles querem viver a monogamia tal qual apregoada pela civilização e o código moral judaico-cristão. Porque em nosso modo de pensar, o normal é isso. Porque nós fomos civilizados dessa forma. Não é? E nós somos herdeiros disso aqui tudo, gente. Então é uma questão assim, de raiz cultural. Não tem como fugir isso aí. E nos causa estranhamento qualquer coisa diferente disso. Pois, professor, tem um camarada aqui na minha região que ou ele é islâmico ou ele é ateu. Ele convive com duas mulheres e as duas concordaram de viver com ele. Todas juntas. Ele chegou em casa e disse, olha, vamos viver todo mundo junto. Ela disse, tá bom, vamos viver. Então aí, até hoje. Pois é, vai. Nós temos essas situações aí hoje em dia, né? O povo inovando, né? Criando novas formas de casamento e tudo mais, né? Mas veja que tudo isso causa um estranhamento social por causa da nossa matriz. Um negócio desse na cultura islâmica é absolutamente normal. Ninguém nem percebe, ninguém nem repara nisso aí, né? Ninguém nem comentaria porque é o padrão. Para nós não. Para nós o padrão é a monogamia. Não é? Entendem? Então tem gente aí querendo viver o Antigo Testamento, né? Que uma vez eu falando sobre esse negócio de monogamia, né? Que no Antigo Testamento era mais a poligamia, né? Homem com várias mulheres, tudo. E já no Novo Testamento não. Jesus, ele restaura, né? A monogamia. Né? O homem para a mulher, né? Com amor exclusivo e tudo mais. Então no Novo Testamento a coisa muda. Entende? No Novo Testamento, Jesus ele estabelece a monogamia. Exemplos de poligamia você encontra apenas no Antigo Testamento. Aí na hora que eu tava falando disso, aí um velho se levantou e disse, oxa, pois no Antigo Testamento era melhor, rapaz. Tanto que, em tom de piada diz que assim, como Salomão foi rei, sacerdote e tudo mais, como ele teve mais de 800 mulheres, esgotou a cota dos padres, por isso não pode mais casar. Já foi todas. Pois é. Outra vez uma pessoa estava dizendo, rapaz, no Abraão teve tantas, Davi teve tantas, Salomão teve tantas, foi minha vez, só pode uma, como é que pode isso? Porque nós herdamos a monogamia judaico-cristã e não dá para fugir disso aí, gente, é da gente mesmo isso aí, entende? Então, veja, a cultura medieval, e aí eu quero que vocês entendam isso aqui muito bem, né? Porque a cultura medieval, ela vai ser construída e com ela o pensamento filosófico medieval vai ser construído sobre essas bases aqui que eu estou falando para vocês, viu? Isso aqui vai estar na base do filosofar medieval. Tanto que um dos objetos principais de investigação filosófica medieval vai ser aquilo que condiz com a fé judaico-cristã. Vai ser o principal objeto de investigação. E quando eu uso aqui o termo objeto, eu estou falando de tema, né? O tema da investigação. Deus, quando eu disser assim, Deus ele é o objeto da filosofia medieval. Quer dizer que ele é o tema principal, viu? Da filosofia medieval. Porque isso aqui vai ser tão forte, né? Se torna um negócio tão forte assim que né? Vai ser praticamente 1000 anos não só pensando nisso, mas majoritariamente nisso.
e tudo aquilo que condiz e que decorre disso aqui. Entende? Porque veja, alguém pode dizer assim, mas a filosofia medieval foi só pensando sobre Deus o tempo todo. Não, mas não foi só pensando sobre Deus o tempo todo. É porque do pensamento acerca de Deus, decorria um pensamento acerca das artes, da beleza, da moralidade, do bem e do mal, da justiça, das leis que daí decorrem, da própria ideia de dignidade humana. Tudo isso a partir da ideia filosófica de Deus, compreender Deus. Entendem? Então, o que nós vamos ver, né? E nós ainda estamos nesse preâmbulo, né? Contextualizando tudo aí, esse períodozinho que vem antes do surgimento propriamente dito, né? Da filosofia patrística, para nós entendermos que a filosofia, o que é a filosofia patrística, né? E escolástica, que são juntas, na filosofia medieval elas vão construir, tem essas bases aí. E no começo de tudo está o anúncio querigmático. Por isso que quem não leu aquele texto, leia ainda esta semana, né, aquele texto que eu coloquei lá para vocês, né, sobre o querigma. Até para a gente começar a entender melhor essa distinção que vai surgir entre o pensamento, o anúncio querigmático e o pensamento filosófico. E depois o pensamento teológico. Porque veja, primeiramente nós temos o querigma, que é o anúncio, né, da morte e ressurreição salvífica de Cristo. Nós temos o querigma. Depois vai surgir, né, os primórdios da filosofia cristã, os primórdios ali no século segundo e terceiro, os primórdios da filosofia cristã medieval. E depois nós vamos ter as primeiras construções teológicas. Porque a teologia não nasce com o querigma, não. O querigma é apenas anúncio. A teologia vai nascer depois. Né? O pensar teológico, o método teológico, a sistemática teológica é uma coisa póstuma. E em grande parte, o próprio fazer teológico, né, o próprio pensar teológico, ele precisou de provocações filosóficas. Que a provocação que muitos pensadores filosóficos, né, muitos filósofos vão fazer, isso vai incitar os padres a construírem teologia. E quando a gente falar aqui padre, gente, quando eu falar padres, a gente não está falando assim, padres de sacerdote e presbítero não, viu? Padre no sentido assim, dos pais, dos doutores, dos grandes pensadores da igreja. Quando eu falo os padres da igreja, não quer dizer os sacerdotes, não, quer dizer assim, os doutores, né? Os grandes sábios, os grandes intelectuais da igreja nascente. Que é o período patrístico, o período dos padres, dos pais. Tanto que o pessoal protestante, né, para não usar a palavra padres da igreja, que é uma palavra muito católica, eles usam os pais da igreja. Né? Vai fazer a mesma coisa, só para não usar muito a palavra padre, que é uma palavra muito católica. Né? E os caras não querem usar isso aí. Entendem? Gente, perguntas até aqui? Ou tá tudo claro, sem não tem dúvida nenhuma? Professor, eu tenho uma pergunta, uma dúvida. A patrística significa o quê? A patrística, a gente vai ver isso nas próximas aulas, é um período filosófico, né, dos padres da igreja. Toda aquela produção intelectual, literária, né, dos grandes intelectuais cristãos que vão do século II até o século VIII, nós chamamos isso de patrística. É o período dos padres. A palavra pátria quer dizer padre, né, pai. É o período dos pais da igreja, onde é construído o pensamento teológico e filosófico da igreja ali naquele período patrístico. Então, literatura patrística é a literatura dos padres da igreja. Né? E a escolástica é... A escolástica é aquela filosofia cristã que já surge nas escolas, nas universidades, ali do século XI para frente. Aí é a segunda parte do período medieval. Obrigado. Que o período medieval vai se dividir em dois, né? Em patrística, até o século VIII, e do século IX, décimo para lá, a escolástica, até o século XIV, XV mais ou menos. É a filosofia das escolas. Escolas não é no sentido de escola assim como a gente tem de escola hoje, não. São as universidades, né? Seriam os centros superiores de conhecimento. As escolas catedrais, as universidades e tudo mais. Compreendem? O que mais, gente?
Bom, então acho que está indo tudo muito claro, né? Então, se está indo tudo muito claro, ótimo, né? A ideia é essa mesmo. Professor, esse concílio de Gêmea foi em que período, que ano mais ou menos? O Concílio de Jâmnia, ele é do século I. Deixa eu Tá tentar. bom. Ok, ok. É... Concílio. Século I. Finalzinho. Talvez ali pelo ano 70, não é meados, talvez pelo ano 70, mais ou menos isso, viu? Certo. Diz, Sayonara. Oi, professor, boa noite, gente. Teria como você mandar foto do que foi escrito hoje? Eita. Ou- É porque ficou ruim de ver, e realmente na primeira parte eu não estava anotando sentada, aí fica ruim de enxergar, sabe? Aham. Rapaz, o pior é que essas coisas que eu escrevi, nem eu tenho escrito, você acredita? É coisa que eu vou dizendo assim, aí vou lembrando, aí vou fazendo encontro as coisas, aí pronto. Mas. Não é isso mesmo, é 90. O Concílio de Jâmina é 90. Pelo ano 90. Porque 70 é a destruição de. É a tomada de Jerusalém, né? É pelo ano 90, é final do século I. É, ano 90, isso bem lembrado. Aí, pronto, aí em relação a essas coisas que eu escrevi aqui, é meio complicado, né? Porque eu apaguei e eu não tenho escrito esse canto nenhum. Mas aí Professor, pode falar. é que não fica gravado também, dá para voltar, né? E Pode, assistir. pode fazer. Pode depois, como esse vídeo vai ficar gravado, aí depois dá pra rever, pelo menos a parte que eu escrevi assim, pra tentar pegar. Entende, Sayonara? Verdade, verdade. Depois eu vou ver. Obrigada, viu? Nada. Na disciplina do semestre passado, aí tinha um menino Miguel, né? Que ele escrevia muito assim, né? Ele fazia síntese muito rápida das coisas que eu ia falando. É por isso que não colocava lá no grupo assim uma síntese, né? Tipo, um mapa mental de umas 3 4 páginas. Um negócio incrível. Ele fazia uma rapidez que até eu impressionava, né? E depois que eu ia rever, nem eu sabia que eu tinha dito aquilo tudo, né? Um negócio medonho, viu? Aí ele dizia, oxe, quando ele postava, ele dizia, oxe, Miguel, isso só vai servir até pra mim mesmo, que nem eu sabia que eu tinha dito isso desse jeito, né? Até pra mim serviu os resumos. Diz, Jéssica. Acho que eu sou a pessoa que anota aqui, então, viu? Eu mesmo ouvindo, vou anotando umas coisinhas, então eu vou compartilhar também lá no grupo. Pronto, Algumas seria coisas bom. Esses que anotei. resumos, seria Vou ótimo. passar limpo, bem bonitinho. De repente, alguma coisa que alguém possa ter passado batido, pode ter mais alguma informação. Pronto, seria ótimo, gente. Seria ótimo compartilhar. Quem fizer mapa mental, anotação, coloca lá no grupo que serve aos outros. E às vezes serve até a mim também, porque às vezes nem eu sei que eu disse aquilo tudo aí já me ajuda, né? E coloquem mesmo. É uma contribuição importante. Porque tem umas pessoas que têm uma capacidade assim de síntese rápida incrível, né? E ajuda todo mundo, viu, Jéssica? Isso é bom. Eu mesmo não. Se fosse para depender de mim, vocês não iam ter nada. Porque eu sou ruim para estar escrevendo. Eu gosto mais de ouvir e ficar prestando atenção. Eu escrevo aqui quando o senhor diz, pode escrever. Aí eu vou e escrevo. Para não me esquecer. Uhum. Mas algumas pessoas conseguem fazer isso ao mesmo tempo, né? Escutar, entender e escrever, né? É um negócio incrível, né? Aí quem conseguir fazer isso é bom porque ajuda realmente os demais, né? Porque às vezes por uma coisa você se distrai aí, sei lá, passa um gato por perto, né? A pessoa se distrai aí na hora era uma informação importante, né? Aí, enfim, sempre esses resumos vai ajudar muito o grupo, viu? Isso é uma coisa importante. Tá certo, gente? Bom, então vocês passem essa semana aí, né? Vocês leiam aquele artigo, né? Quem não leu, leiam aquele, quem já leu aquele artigo, né? Pode aprofundar um pouquinho, gente, no tema do cânon bíblico, para entender um pouco isso aí, né? Porque essa composição do cânon bíblico, isso vai ter uma importância, viu? Para o pensamento patrístico, vai ter uma incidência importante, né? Quem puder pesquisar um pouco sobre o cânon bíblico, ler alguns resumos sobre, isso vai ajudar a compreender ali o século IV, que nós vamos falar nas próximas aulas, século V, né? Isso vai ajudar, tá certo? Então é isso, uma ótima semana para vocês, que o Senhor permaneça conosco, Ele que é Pai e Filho
Espírito Santo. Boa noite a todos. E em paz o Senhor vos acompanhe, viu? Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Isso,